Bom, pessoal, no primeiro bloco a gente fez esse exercício, né, de pensar sobre a nossa motivação. E eu me lembro que eu fazia muito isso sozinha, sabe, quando eu estava estudando, porque muitas vezes bate aquele desânimo, aquele cansaço, né? A gente fica se perguntando se a gente está fazendo a coisa certa, se a gente não está perdendo tempo, porque a vida está passando e a gente está insistindo em estudar. E aí, às vezes, me vinha muita angústia, assim, sabe? Eu pensava muito nas minhas dificuldades e aí eu enumerava elas, assim. Eu falava do cansaço, da falta de tempo, da falta de compreensão, muitas vezes, das pessoas que ficavam me cobrando. Ah, mas quando que você vai ter o seu emprego? Quando que você vai começar a ajudar em casa? Que é uma coisa muito difícil de escutar, né? Então vinham muitas essas cobranças e eu enumerava essas dificuldades, assim. Mas eu também parava e pensava assim, mas cara, onde é que eu quero chegar, né? O que que eu quero conquistar? Por que que eu quero esse cargo público? O que que me motiva de verdade? O que que aqui dentro faz a Ana continuar estudando, né? E aí eu me imaginava assim, sabe, gente? Eu me imaginava numa casa diferente, num lugar diferente de onde eu morava, um lugar que era mais confortável. Eu me imaginava podendo dar um pouco mais de conforto e alegria para minha família. E isso me ajudava muito a me erguer, né, daquele cansaço e aí respirar e começar tudo de novo. Então, por isso que eu acho tão importante a gente fazer esse exercício de compreender qual é a nossa motivação individual, né? Então, dito isso, vamos para a segunda parte da nossa conversa. Mudando as estratégias de estudo, aprendendo a pensar como a banca. Meu Deus, gente, como é difícil pra gente fazer isso. É muito difícil pra gente aprender a pensar como nosso avaliador, né? Mas é justamente para isso que a gente está aqui. Vamos trabalhar nisso e vamos superar essa dificuldade juntos. Então, os aspectos básicos, mas muito importantes, né? Eles são básicos porque eles são basilares, né? E não pouco importantes. Estudar para concursos não é como estudar para o mundo acadêmico. A gente sai da graduação cheios das nossas estratégias de estudo para a graduação, né? A gente está ali muitas vezes se propondo a reflexões mais profundas, pensando na nossa atuação como profissionais depois da graduação, pensando como é que vai ser a prova, porque isso também passa na nossa cabeça, né? Assim, a gente pensa como é que o professor vai exigir isso da gente depois, mas a prova geralmente é discursiva, é muito diferente da realidade do concurso público, né? E aí a gente precisa trocar essa lógica do refletir e questionar pela lógica do memorizar e aplicar. Eu sei que agora vocês devem estar pensando, mas que merda! Não sei se pode falar palavrão, agora já foi. Mas que droga, como é que eu vou abrir mão da minha reflexão, da minha capacidade de questionar? Enfim, né, tudo aquilo que muitas vezes a gente leva anos para construir dentro da academia, porque a gente entende que a nossa atividade, que a nossa prática, que a nossa profissão exige mesmo muita reflexão, exige questionamento, exige um olhar crítico. Mas quando a gente vai para o universo do concurso público, a coisa muda um pouco de figura, porque não se trata mais de saber a nossa opinião, né? A banca não quer saber a nossa opinião. A banca quer saber se você foi capaz de ler, estudar aquele conteúdo que foi pedido para você e de dar a resposta certa. Simples assim. E dependendo da banca que vai ser a banca do seu concurso, qualquer capacidade crítica não está em jogo. Não é disso que se trata. Se trata de você memorizar e aplicar aquilo que é o conteúdo da sua prova. Então essa é uma grande dificuldade do público psi, né? Dos psicólogos, de nós em geral, assim, é muito difícil pra gente, mas é um exercício que a gente precisa fazer desde o início do nosso estudo. Bom, a subjetividade do universo psi, com o qual a gente está tão acostumado, dificulta muito a absorção da lógica objetiva dos concursos. É o subjetivo versus o objetivo, né? A gente está acostumado a lidar com pessoas e pessoas são assim, são estáveis, pessoas não vêm com uma receitinha, né?
Então a gente está muito acostumado a pensar, refletir, a questionar, pensar soluções, entender motivações, entender de onde vem, para onde vai. Só que no mundo dos concursos é algo super objetivo. Se é X, é X, se é Y, é Y, se não é, não é e acabou. Então, assim, nossas reflexões, nossas elucubrações muitas vezes não têm lugar. Então é algo que a gente precisa aprender a ceder um pouco. Só para passar na prova. Depois que você estiver lá no seu cargo, empossado, já lá como servidor público, aí na sua prática você pode refletir, você pode questionar, pode e deve, né? É isso. Então a gente precisa dessa frieza para aprender a não brigar com a banca. Eu via muito isso em mim e também nos meus colegas quando a gente estava estudando, né? A gente às vezes lia uma questão e aí ficava, mas não é isso, não tem nada a ver com o que o conteúdo está falando. Não é isso, não. Acho que é uma coisa que vai muito além. Ou então, ai, como é que pode tratar com tanta superficialidade? Mas, gente, nessa hora, se a gente brigar com a banca, a gente não vai avançar. Então, tem hora que a gente realmente vai ter que falar, ok, essa banca é assim, então tudo bem, não vou brigar. Se é isso, então é isso, beleza. Aí nessa hora fica até mais fácil pra gente absorver o conteúdo, sabe? Na hora que a gente estuda. Porque a gente não tá mais brigando, a gente não tá mais querendo ganhar a discussão. E aí fica muito mais fácil pra gente memorizar, absorver aquilo para depois reproduzir na hora da prova, né? Então, a lógica do concurso público, ela é circunstancial e concorrencial, é aquilo ali mesmo. Existem muitas pessoas competindo para uma vaga, você precisa se destacar no meio dessa galera, precisa mostrar para o seu examinador que ele pode confiar em você para te dar um cargo público e como é que você é avaliado, por meio de respostas, perguntas e respostas. Então, é assim que você tem que se preparar, tendo isso em mente. O que se avalia é pontual, né? Então é aquilo ali que é pedido e pronto. Não adianta a gente ficar indo além, enfim, né? Fazendo contextualizações na hora de responder a questão. Eu via muito isso em mim, sabe? Às vezes eu fazia alguns exercícios de psicologia jurídica e aí era sobre uma coisa, sobre um referencial teórico específico. Mas aí eu ficava pensando na minha formação, né? Eu ficava pensando nas aulas que eu tive, ficava pensando no mestrado, eu ficava, gente, mas não é isso não. Não foi isso que fulano falou, né? Tinha muito Foucault, né? Não foi isso que Foucault falou, não. Mas se a banca pega aquela perspectiva, então é essa perspectiva que a gente tem que adotar também. Então é isso, seu estudo precisa seguir essa mesma lógica, que é pontual, que é objetiva, que é circunstancial, que é concorrencial. E por hora é isso, a gente se vê no próximo bloco.